Deputado, aproveitando então que a gente já está entrando aí numa discussão sobre 2022, sobre partidos, depois de 2 anos sem estar afiliado a nenhum partido, o presidente Jair Bolsonaro começa aí a deixar mais claro, né, qual vai ser o seu caminho político, já acertou a sua filiação ao PL, o Partido Liberal, aquele mesmo que ficou lá envolvido na questão do mensalão, que teve inclusive o seu presidente, Valdemar da Costa Neto, preso. PL, que é um dos símbolos do Centrão, né? Bolsonaro já foi do Centrão, claro, durante muito tempo, mas nas eleições de 2018 ele se vendeu como a mudança, como o rompimento, né, como a nova política, mas poucos meses depois ele mostrou que é farinha do mesmo saco, né, desse saco do Centrão, que é bem grande, cabe tanta gente. A gente vai então agora aprofundar mais essa provável migração do presidente Jair Bolsonaro para o PL, mais uma vitória do Centrão. Vamos começar aqui com um bom humor. Tem muito meme aí circulando nas redes sociais em relação a essa ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL. A gente vai destacar aqui, acabei selecionando um para ser o pontapé dessa nossa discussão sobre a ida do presidente Jair Bolsonaro ao PL, misturando humor com político, que a gente sempre faz aqui no nosso programa. Vamos acompanhar. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no mensalão, está citado não, está bastante avançado as citações dele no tocante à Lava Jato. Eu converso com Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com um presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Não existe o toma lá da cá, não existe isso aí. Não. Fora de cogitação. Olha ele lá. Parece a dona. O deputado federal Valdemar Costa Neto foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, presidente do extinto PL, ele é apontado pelo Procurador-Geral da República como responsável pela negociação da compra de apoio político de parlamentares do PL, no caso que ficou conhecido como mensalão. Valdemar Costa Neto está sendo julgado no STF porque é parlamentar e tem foro privilegiado. O deputado federal disse que vai à Corte Interamericana de Direitos Humanos para recorrer da decisão do Supremo. Buscarei fazer prevalecer na Convenção Americana de Direitos Humanos, que assegura a todo e qualquer réu o reexame de uma condenação penal. Não sou inocente, mas também nunca vivi de lavagem de dinheiro, corrupção ou formação de quadrilha. Apenas fui condenado pelo crime errado, como certamente ficará provado com a garantia do direito ao duplo grau de jurisdição. Sim, te perdoo. Pois é, não foi só a dona Florinda que perdoou, não. O presidente Jair Bolsonaro parece que perdoou aí todos os erros, né, os tropeços aí de Valdemar Costa Neto e do PL. O Valdemar muito sincero, né? Não, eu cometi crime, mas não foi esse aqui, foram outros, né? Ou seja, ele foi aí, de alguma forma, bem transparente em relação a todo esse processo que ele enfrentou, ficou alguns anos preso, mas já está aí dando as cartas e abrindo as portas para a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao PL. A gente vai tentar, então, entender qual o impacto disso para 2022. O PL, que tem uma boa bancada dentro da Câmara, né? São mais de 40 deputados, pode aí atrair outros parlamentares bolsonaristas que estão em outros partidos, como o DEM, como o próprio PSL, ou seja, vai virar também um super partido dentro da Câmara, já com a dobradinha também bem avançada com o PP, Partido Progressista do ministro Ciro Nogueira. Deputado, a sua opinião aí sobre essa ida de Bolsonaro ao PL, ele, como eu disse, que já foi do Centrão, então digamos que não seria uma grande surpresa, mas Bolsonaro veste aí não só a camisa do Centrão, né? Veste a calça, paletó, chapéu, ele vai fantasiado de Centrão para as eleições do ano que vem. Olha, Ítalo e Maza, o que vai acabar agora é o discurso de que ele é um outsider. Ele, para muita gente de 2018, acreditou naquele discurso que ele ia acabar com tudo que está aí.
Quando você joga esse tipo de esperança, esse tipo de expectativa, que vai romper com toma lá da cá, com tudo que está aí, e ele mostra, no final das contas, que a sua base mais forte não é nem um pingo a base ideológica, mas sim a base mais antiga, mais tradicional da política, no sentido do centrão. Então ele demonstra quais são as ferramentas e quais são as armas que ele vem para lutar em 2022. Não é mais acreditando tanto nessas pautas de fim da corrupção, ou pauta lavajatista, como também ainda existia em 2018, existia até o rompimento dele com o ministro Sérgio Moro, ainda existia. Então todas essas pautas terão que ser abandonadas, e ele vai ficar aí com esse grupo aí de 20% da população, espero que menos, que está com ele independente disso. Você veja bem, o jornal acabou de fazer uma pesquisa para saber qual parte da população considerava correto ou incorreto manter um orçamento secreto, ou seja, o governo poder gastar dinheiro do povo de forma secreta com indicação do Centrão. E 22% das pessoas que opinaram a favor. Então, tem eleitor que vai votar no presidente, independente se ele estiver em PL, vice do PP, não importa o partido. Importa manter essa base de seguidores que tem elementos profundos e difusos da sociedade que o apoiam, unidos. É lamentável, mas nós faremos nossa resistência ideológica e de oposição a isso. Inclusive, deputado, a gente acabou de ver então aí uma postura mais crítica do então candidato, naquele vídeo antigo de 2018, do então candidato em relação a partidos do Centrão, e a experiência no poder, claro que mudou aí a opinião, a mentalidade do presidente em relação a alguns partidos, que é o que a gente vai ver agora em declarações bem recentes do presidente Jair Bolsonaro. Nem imaginava ser deputado federal, fui por 28 anos no PP do Ricardo Barros. Muita gente fala, o Centrão, votaram num cara do Centrão. Eu tenho que tocar o barco. Se eu ceder, já era. O pessoal critica. O cara está conversando com o Centrão. Quer que eu converse com o PSOL, com o PCdoB, que não é Centrão? Tem 513 deputados e 81 senadores. Essa é a minha lagoa. Esses são os peixes na lagoa que eu tenho que convencê-los a votar nas minhas propostas. Eu não tenho como sair fora da lagoa. Quando se fala em Centrão também, eu fui do PP por 20 anos. Eu fui do Centrão. Bem, essa é a política brasileira. Esse é as condições do estádio, né? Do campo de futebol, que você vai ter que entrar em campo e jogar. Quem não tiver muita força de vontade para entrar em campo e disputar a partida, vai para a segunda ou para a terceira divisão. Então, basicamente, esse é o trabalho. Você pode ver, botou na minha mesa aqui agora, olha o Globo aqui, o tempo todo. É de hoje, né? Bolsonaro decide se fiar o PL do Centrão. Se você tirar o Centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Aí tem que ter um partido, se eu quiser disputar as eleições do ano que vem. Pois bem, o presidente ele acaba fechando os olhos para outras opções. Não tem só o centro e a esquerda, tem muitos partidos aí também de direita, mas que não estão aí dispostos a receber o presidente Jair Bolsonaro. Então, os partidos do Centrão, né, acabaram sendo aí o abrigo do presidente, que foi muito sincero. Tá nadando na lagoa do Centrão com peixe. Cuidado que tem tubarão também, presidente, dentro aí dessa lagoa tem uns peixes aí bem perigosos. Carlos Maza, você ficou surpreso com a saída do presidente praticamente já consolidada para o Partido Liberal, um discurso totalmente diferente? O presidente que a gente vê hoje não é o candidato de 2018, se a gente for comparar os discursos, né? Na essência, eles são, obviamente, muito parecidos, mas o discurso totalmente diferente. Ele tentou surfar aí nessa onda da nova política, mas a realidade se impôs e ele está fazendo aí a velha e conhecida política. Pois é, Ítalo, eu acho que só se surpreendeu com isso aí aqueles 20 e poucos % que o Célio citou, que defenderiam o governo, não importa o que aconteça. Eu acho que até eles se surpreenderam por alguns segundos e imediatamente depois, não, tá, bola pra frente, vamos defender o governo.
Porque o que a gente vê, o histórico, né, o Bolsonaro vem fazendo esses acenos, vem fazendo, né, esses toma lá da cá com o Centrão, basicamente desde antes mesmo de tomar posse. A gente não pode esquecer agora, recentemente, o Valdemar Costa Neto foi a principal força política que atuou diretamente para derrubar o Romildo Rolim, né, que era um servidor de carreira, que estava lá muito mais num critério técnico, a direção do Banco do Nordeste, e acabou caindo para a posse de uma outra diretoria, muito por influência direta do PL do Valdemar Costa Neto. Então, a influência do Valdemar Costa Neto no governo não começou agora com isso aí. E os acenos e aberturas para o Centrão vem ocorrendo há muito tempo, né? A gente tem pelo menos hoje 3 grandes e importantes ministros da ala política do governo, que são muito claramente pessoas indicadas pelo Centrão. Você tem o Fábio Farias, lá da comunicação, que hoje está muito bolsonarista, muito radical, aliado com o governo, mas no início foi uma indicação ali do Centrão, muito na questão política mesmo de composição. A gente tem a Flávia Arruda, que é filha, né, do ex-governador do Distrito Federal, o Arruda lá, que inclusive tinha um monte de acusações com relação à corrupção e tudo mais, que está na Secretaria de Governo, e você tem o principal pasta de articulação política do governo, que é lá o Ciro Nogueira. Ou seja, né, tem essa coisa, não, mas todo mundo se alinha com o Centrão. Ora, mas nem o PT, que foi aliado com o Centrão também, teve tanto espaço, teve tanto poder. A gente está falando da Casa Civil, o principal ministério, ministério que na época do Lula foi comandado por gente como o José Dirceu, né? Enfim, e a Dilma Rousseff também, já quando o Lula estava escalando ela para ser a candidata a presidente pelo PT, e agora esse cargo de tamanha importância está na mão do Centrão, né? De tamanha importância de recursos e de poder político, de barganha com o Congresso e tudo mais. Então a gente está vendo uma mudança, né? A gente viu em 2018 o Bolsonaro vindo com aquele papo de a alta, né? Abre aspas, né? E não sou eu que estou falando, é o próprio Bolsonaro, né? Abre aspas, a alta nata de tudo que não presta na política brasileira. Tem aquele vídeo clássico do general Heleno falando, se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão, né? Enfim, eram acusações bem explícitas desse pessoal, não era nada singelo assim, ou nas entrelinhas, não, eles falavam, olha, esse pessoal é tudo um bando de bandido, nada presta, e hoje está nessa situação completamente oposta, e a tendência que a gente está vendo aí é cada vez maior. Se eu não duvido nada, bote até o Valdemar para ser o vice do Bolsonaro em 2022, do jeito que a coisa está indo. Mas assim, eu queria falar um pouco também, perguntar para o Célio, o que você avalia? Você acha que as pessoas ficam desapontadas mesmo com isso? Muita gente acreditou nesse discurso? Ou foi uma coisa que se agarrou muito ali, mas na hora o que falava mais alto foi derrotar o PT, tirar o Lula, o Haddad ali da eleição? Ou as pessoas realmente acreditavam que o Bolsonaro, esse cara que, como ele mesmo falou, sempre foi do Centrão, poderia ter trazido aí alguma novidade para a política brasileira, numa coisa tão difícil, né? Que é tão difícil mudar, mas ainda mais de uma maneira tão... Enfim, que a história dava dicas de que não seria dessa forma. Maza, a gente vê muito meme e muita brincadeira falando bolsomínio arrependido. Eu particularmente não gosto dessa ideia, porque eu não acredito que nada do Bolsonaro foi uma grande descoberta após a eleição dele. O presidente Bolsonaro já estava muito bem escrito enquanto deputado. Eu entendo que boa parte da população talvez não acompanhasse política, não estivesse tão importada com as questões políticos-sociais durante o voto, e por isso acreditou nessa ideia de que ele era um liberal, reformista, que enxugaria o Estado e romperia com o toma lá da cá. Pelo contrário, não só ele era realmente alheio à política no sentido de ser do baixo clero, ou seja, de não ter a habilidade de construção política, como tudo que ele tinha nesse ponto, ele precisou de pessoas justamente do Centrão que ele tanto negava. Tudo que ele construiu na Câmara, ele precisou disso. O presidente da Câmara é indicado por ele. O presidente do Senado, ele precisa o tempo todo manter algum apoio. Ele não consegue sequer ter a votação do seu indicado ao STF pelo presidente da CCJ do Senado. Tamanha é a falta de articulação. Então, não só não trouxe nada de novo, não só não acabou com nada do que estava aí, não acabou com o toma lá da cá, como pela sua falta de capacidade política teve que ampliar todos esses procedimentos que antes em outros governos existiram também, mas que eram feitos de forma até mais disciplinada, porque havia uma base ideológica e a base não ideológica necessária para a aprovação. Hoje o governo só tem na Câmara, na verdade, uma base ideológica muito difusa, que está misturada entre partidos, que vai desde o seu PSL até o Partido Novo, mas quem realmente dita e quem realmente segura as pontas é o Centrão, que ele disse que não faria tomar lá da cá,
que o filho dele chegou a perguntar em um grande momento com partidários quem é que estaria, após um ano de governo, com Bolsonaro e quem é que estaria com o Centrão. Bom, quem ficou com Bolsonaro eu não sei, mas quem ficou com o Centrão foi o próprio Bolsonaro. Outra coisa também que não acabou com o governo Jair Bolsonaro foi a chamada mamata, né? A gente vê aí